Oi, 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 quinto ano, tudo bem com vocês? Olha aqui a tia Pati com mais uma aula de matemática nessa quarta-feira, dia 31 de março de 2021. E hoje a gente vai falar sobre localização no plano cartesiano. Peraí, tio, o que é isso? É conteúdo novo. A gente viu ontem o que? Ângulos. E hoje, lá na página 50 do livro de matemática, a gente vai ver plano cartesiano. Mas o que é isso? Plano cartesiano vai ser uma ferramenta bem bacana que a gente vai aprender a usar hoje. E a gente vai ver que através dessa ferramenta nós vamos encontrar pontos diferentes no mesmo plano, ou seja, numa mesma representação gráfica, num desenho, tá bom? Então, o plano cartesiano, ele vai ser definido por duas retas e a gente vai usar a palavra perpendicular para você entender o que ela significa. Perpendicular é quando nós vamos ter duas retas organizadas em 90 graus. Lembra que ontem a gente viu os graus? A gente aprendeu a respeito de ângulos. Pois é, o grau que a gente chama 90, né, que é 90 graus, a gente chama que é um ângulo reto, tá bom? Então, no plano cartesiano, nós vamos ter, geralmente, essa visão aqui, ó, de duas semi-retas ou duas retas, formando o quê? Um ângulo de 90 graus. E por isso a gente vai chamar de perpendicular, tá bom? No meio dele, no encontro dessas duas retas, nós vamos poder ter a localização de qualquer objeto, de distâncias, de qualquer coisa que a gente quiser. E não é somente isso, a gente pode utilizar o plano cartesiano para quê? Para localização geográfica. A gente trabalha com plano cartesiano em geografia e a gente trabalha com plano cartesiano em matemática. Então, geralmente a gente usa em geometria e a gente liga a geometria com a álgebra. Onde é que vocês vão ver isso? No Fundamental 2, no ensino médio, vocês vão ver isso bem direitinho, tá bom? Então, o plano cartesiano, ele vai me possibilitar marcações de localização. Eu vou encontrar a localização de várias coisas, de vários objetos, de vários lugares, numa representação gráfica, tá bom? E essas indicações, elas são feitas através de pares ordenados. Nossa, tia, tá ficando confuso? Você já viu, acredite, você já viu isso. E muitas vezes, eu vou te mostrar aqui, tá bom? Então, o que são pares ordenados? São pares, né, parzinhos de números que vão ser capazes de indicar qualquer ponto no plano cartesiano. Então, um par ordenado, ele é chamado, né, de par ordenado justamente por isso, porque ele vai ter dois números reais que vão dar as coordenadas reais no plano gráfico que a gente está observando. Ó, vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Você já viu essa tabuada, não já? Já! Você já viu muitas vezes, sabe por quê? Porque ela tá lá na sala da nossa aula e eu já mandei para vocês, né? Lá na sala de aula tem uma tabuada de Pitágoras exposta na parede e vocês também já receberam aí na casa de vocês. Então, a tabuada de Pitágoras, ela basicamente vai ser um plano cartesiano. Aonde a gente vai organizar ali, né, a parceria de dois números para a gente encontrar a localização do resultado da tabuada. Quer ver só? Você já conhece a forma de uso dessa tabuada. Então, aqui em cima, nós vamos ter os números relacionados à multiplicação, né, da tabuada em si. Então, a gente tem 1, 2, 3, até chegar no 10, né? A gente tem, então, aqui os multiplicadores. E aqui, a gente vai ter, então, o número pelo qual ele vai ser multiplicado. Então, por exemplo, se eu quiser saber quanto que é 1 vezes 1, eu vou usar esses dois pares e vou ordenar a minha consulta. Então, tá aqui, ó, 1 vezes 1 é igual a 1. Lembra daquela brincadeirinha que eu ensinei vocês? A gente vai fazer com que os dois números se encontrem lá no centro da praça? Pois é exatamente isso que vocês vão utilizar. Eu vou fazer, então, aqui o encontro do 6 vezes o 7, tá? Então, eu vou pegar aqui o 6 e vou levar até a linha do 7. Então, eu pego a coluna 6 e levo até a linha 7, tá bom? Então, eu vou encontrar o quê? O 42. Olha que interessante.
Se eu pegar a tabuada para descobrir quanto que é 8 vezes o 6, eu venho aqui na coluna número 8 e vou até a linha de número 6, que é essa daqui, ó. Então, 8 vezes 6 dá 48. Se eu quiser saber quanto que é 5 vezes o 7, eu venho aqui na coluna número 5 e vou até a linha de número 7. Então, 5 vezes 7 é igual a 35. Deu para entender? Então, o plano cartesiano ele vai utilizar o sistema de pares ordenados em linhas perpendiculares, linhas ligadas entre si, formando um ângulo reto de 90 graus, ok? Até aqui tudo bem, né? Tranquilo. Tá vendo essa tabela que eu fiz aqui para vocês? Pois é, a gente vai utilizar nessa tabela pares ordenados, só que a gente vai ligar letras com números, ok? Só que esse não é um jogo que a gente vai jogar aqui agora. Eu não vou dar spoiler para você. Esse jogo que eu criei para a gente poder entender um pouco melhor sobre o par ordenado hoje, ele se chama Batalha Naval. Eu acho que vocês não conhecem esse jogo, mas é um jogo que o seu pai, sua mãe brincaram muito quando eles eram crianças e eu também, e é muito divertido. Aqui nessa vamos dizer assim, nesse mural azul, né, vamos colocar assim, né? É o mar, é o oceano, tá bom? Só que você vai ter que dar tiros para afundar os navios submarinos e o encouraçado do inimigo, tá bom? Só que você tem que tomar cuidado para você também não atingir os seus navios, tá bom? Então aqui é o seguinte, nós vamos brincar de dar tiros na água, dar tiros no oceano, para a gente poder afundar os navios inimigos. E para isso, basta você utilizar a localização do plano cartesiano. Como é que você vai fazer isso? Você vai escolher uma letra e um número. E se o seu tiro atingir, né, o inimigo, beleza, vocês estão ganhando. Agora, se você acertar os seus próprios navios, aí o jogo perde, tá bom? Então eu vou explicar para vocês bem direitinho como vai ser essa brincadeira lá na sala de aula virtual. Por enquanto eu tô dando só um spoilerzinho, mas lá na sala virtual vocês vão poder acertar o inimigo, me dando as coordenadas, né, que a gente precisa, que é as coordenadas do plano cartesiano, tá? Então, só relembrando, essa daqui é uma imagem de uma atividade que a gente tem no nosso livro de matemática e a gente vai fazer juntinho. Mas só para você observar, olha só a Joaninha. A Joaninha, ela saiu em direção a um caminho e quando ela chegou aqui nessa altura, ela mudou de direção. Será que a gente pode utilizar o plano cartesiano para identificar o caminho que a Joaninha fez? Eu acho que a gente consegue, hein? Por quê? A Joaninha, ela saiu daqui, ó, dessa linha aqui, ó. Essa linha aqui, né, ela representa a linha 1. E ela também estava nesse ponto aqui, tá vendo onde cruza? Onde a gente tem o cruzamento, né, das duas linhas, ali vai ser o quê? Uma localização dentro do plano cartesiano, tá bom? Ele é chamado de cartesiano. Você já se perguntou por que ele é chamado de cartesiano? Não? Pois é, quem foi o inventor dessa forma de localização plana foi um grande filósofo muito conhecido como Descartes, e por isso que o plano é chamado de plano cartesiano, tá bom? Então como é que a gente vai dizer que a Joaninha se locomoveu de que ponto até que ponto? Então você vai dizer assim, ó, a Joaninha saiu daqui, ó, do ponto 1, né? Aí você pode colocar 1,1, tá bom? Ela saiu daqui, ó, do ponto 1,1, caminhou até o ponto 1,3, porque aqui é o ponto 1 até a linha 3, e virou, ela fez, né, uma meia volta, não, ela fez um quarto de volta, né, virando então para a direita, e aí ela chegou até o ponto 4,3, que é o ponto onde ela está. Então, a gente vai ver melhor essa atividade, mas deu para você entender, né? Então, ela saiu do ponto 1,1, passou pelo ponto 1,2, chegou até o ponto 1,3, virou à direita, dando um quarto de volta à direita, e aí ela chegou no ponto 2,3, depois no ponto 3,3,
depois no ponto 4, 3. É só você observar aonde que as linhas se cruzam. Aonde as linhas se cruzam de maneira perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, é ali que você vai registrar o ponto de encontro, o ponto de localização aonde ela está. Entendeu? Então é bem bacana, é bem fácil, bem tranquilo, vocês vão gostar muito, a gente vai brincar bastante hoje com o plano cartesiano. E só para você se lembrar, ó, não esquece, plano cartesiano é um objeto matemático que a gente também vai utilizar em geografia, certo? E ele é um objeto plano composto de quê? De duas retas numéricas que elas são perpendiculares, ou seja, elas possuem ponto em comum, formando um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. E esse ponto é conhecido como origem, e é nele que é marcado o número 0 em ambas as retas. Por isso que quando vocês olharam aqui, ó, tem um ponto aqui marcado com o número 0. É o ponto aonde as duas retas numéricas se encontram. Tá vendo essas retas aqui que estão de vermelho? São os pontos de encontro da reta. Então, o ponto de encontro da reta vai ser sempre qualificado como 0. E a partir daqui ele segue uma numeração. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, infinito. E aqui também infinito. Ok? Então, não tem segredo, o plano cartesiano é bem legal. Essa malha que vocês estão vendo aqui, ó, cheia de quadradinhos, que é a mesma que a gente vai brincar de batalha naval já já. A gente chama de malha quadriculada, tá bom? E ela é utilizada para a gente poder fazer as representações gráficas do plano cartesiano. Bacana? Vou mostrar para vocês também vários outros lugares onde a gente utiliza o plano cartesiano, como por exemplo as planilhas do Excel. Eu vou mostrar para você como é que funciona lá, tá bom? Só para você ter uma noção bem básica e a gente poder brincar pra caramba hoje, que a gente vai se divertir muito, tá bom? Então um beijo para vocês, bons estudos e até daqui a pouquinho. Hoje eu entro com vocês às 9 horas da manhã na sala do Google Meet, porque às 8 horas da manhã vocês têm aula de quê? De quê? De quê? Música e inglês. Então, das 8 até as 9, vocês têm aula com o tio Lailson, né? Aula de inglês e música. E às 9 horas da manhã eu entro com o plano cartesiano na aula de matemática com vocês. Tá bom? Beijo e até daqui a pouquinho. Se Deus quiser, a gente vai estar junto, tá bom? Tchau, tchau.